Você sabe o que é CBD e THC? As substâncias presentes na cannabis, popularmente conhecida como maconha, têm se tornado uma excelente opção para o tratamento de diversas doenças. A eficiência do canabidiol, comprovada em todo o mundo, quebrou tabus e derrubou a resistência de muitos. E no Brasil, não é diferente. Depois de anos de lutas, a história tomou um novo rumo. Hoje, o medicamento já é vendido em farmácias, 24 estados já têm leis específicas ou em tramitação para distribuição no SUS e existem associações que acolhem pessoas que precisam dos benefícios desse óleo que traz alívio a vítimas de dores e doenças crônicas sem cura. Mas afinal, como tudo começou? Como se posicionam cientistas, médicos e as autoridades? A partir de agora, você acompanha relatos impressionantes do uso medicinal dessa planta. Gotas de um óleo que traz alívio e esperança. A cannabis, para mim, ela representa renovação de vida. Agora, nesse momento, perspectiva de futuro, sem dor. Esperança. Ela foi a esperança que surgiu quando eu não tinha nada em vista. Até onde você iria para conseguir um remédio que diminui o sofrimento de alguém que você ama? A família Fischer enfrentou a justiça, a política e o preconceito e deu um novo rumo à cannabis medicinal no Brasil. Em abril de 2014, nós ganhamos na justiça o direito de importar o canabidiol para a ANE. No entanto, para toda a população ainda era proibido. Então, por intermédio de uma pressão popular, as famílias, uma luta constante, em 2015, em janeiro, a Anvisa reclassificou o canabidiol, tirou da lista de proibidos para a lista de controlados. E isso foi um marco na história da cannabis medicinal aqui no Brasil. A decisão mudou a vida da filha deles, a Anne, que tem uma doença genética rara que provocava dezenas de convulsões por semana. Na primeira semana, ela diminuiu o número de crises, o que foi incrível. Na segunda semana, diminuiu de novo o número de crises e assim foi indo. E nós conseguimos ter a certeza de que aquilo realmente estava ajudando muito ela. Em 9 semanas, de uma criança que convulsionava de 2 em 2 horas, ela conseguiu passar uma semana inteira sem nenhuma crise convulsiva. Isso nunca tinha acontecido antes. Ai, que coisa mais bonita! Meu Deus do céu, que coisa linda! Deixa eu ver o sorriso. E muito difícil de entender por que uma coisa que poderia ajudar elas era proibida no Brasil. Mas a gente resolveu fazer assim mesmo, porque... E trazer de forma ilegal. Se fosse para ajudar ela, a gente faria qualquer coisa. E assim como fizemos, né? E aí, vendo a história da Anne, antes e depois do canabidiol, a gente não tinha o direito de ficar calado. A luta de quem buscava tratamento com cannabis mudou a lei do nosso país. O ex-presidente da Anvisa, Ivo Bucaresc, que estava à frente do órgão na época, considera a decisão um momento histórico. Esse é um dos poucos casos onde a sociedade trouxe, tanto para os médicos quanto para a Anvisa, para as agências reguladoras no Brasil e no mundo, esse produto, mostrando que ele tinha usos medicinais, que era importante para tratar uma série de doenças, e a pressão na sociedade, não só sobre a Anvisa, mas principalmente o debate na sociedade civil, a pressão sobre o Congresso, sobre o Judiciário, sobre o Executivo, nos permitiu ter um clima que tecnicamente a gente pudesse analisar e aprovar as resoluções, aquelas primeiras de 2015, depois 2014, 2015, depois as resoluções atuais que foram permitindo o uso medicinal da cannabis no país. Doutora Ailane, você que é considerada uma das pioneiras no tratamento da cannabis aqui no Brasil, você acredita que abril de 2014 pode ser considerado um marco para a saúde de milhares de brasileiros? Nossa, totalmente. Foi a partir desse dia que muitos pacientes puderam ter mais qualidade de vida, puderam ter uma vida mais digna, porque a gente sabe que a cannabis medicinal ela não ameniza somente sintomas, mas ela trata a causa de verdade, a base da patologia ali do paciente. E nesse momento, esses pacientes puderam mudar a vida deles e dos familiares também. Quantas crises o Gui tinha e quantas ele tem hoje? De 60, antes do medicamento, de 60 a 80 crises por dia. Depois, ele ficou 4 meses sem nenhuma crise. Ele não fica mais apático, ele não fica mais
fora do ar. Uma realidade completamente diferente. Tudo diferente. Essa é a folha da cannabis sativa, a mais cultivada das 13 espécies da planta, que é conhecida popularmente como maconha. Ela não pode ser cultivada livremente, somente com autorização judicial. É dessa planta cercada de polêmicas que sai o remédio que traz alívio a milhares de vítimas de dores e doenças crônicas sem cura. Sempre é importante a gente levar essa consciência para que as pessoas realmente desmistifiquem o que é o uso medicinal do uso recreativo, porque existe uma grande diferença. Quando a gente fala em tratamento com cannabis medicinal, a gente pega as substâncias terapêuticas que a cannabis tem para poder amenizar, para poder tratar os sintomas e a causa das doenças desses pacientes, levando mais qualidade de vida para eles. Duas substâncias estão mais presentes nesses remédios: o canabidiol, o CBD, que é o mais usado em tratamentos de saúde, e o tetrahidrocanabidiol, o THC, psicoativo, que age no cérebro, que também é muito usado pela medicina, principalmente para o tratamento de pacientes com condições mais graves. Ambos são fitocannabinoides, né? São da cannabis, só que é importante a gente ressaltar que eles têm propriedades terapêuticas diferentes. Então, cada um tem uma propriedade terapêutica específica, né? Que a gente utiliza de acordo com a história clínica do paciente. Faz tempo que a planta deixou de frequentar apenas os noticiários policiais. A cannabis está em pesquisas de laboratórios pelo mundo e em pautas de discussões. Sobre os derivados da cannabis, a Organização Mundial de Saúde declarou que a substância CBD é segura e não vicia. Quanto ao THC, a OMS recomenda o uso restrito da substância em terapias medicinais. Por isso, da importância do acompanhamento médico. Porque assim que o profissional sabe o que ele está fazendo, ele vai escolher o melhor produto para aquele paciente, para aquele perfil de paciente. Ele vai ter uma prática mais assertiva, com mais chances de ganhos, benefícios terapêuticos e menos efeitos colaterais. Como todo remédio, o óleo, para ser vendido no Brasil, precisa de receita médica, daquelas que ficam retidas. E o produto é quase sempre importado, o que eleva o seu custo. Hoje já é permitido você importar a matéria-prima e envasar no Brasil, mas ainda não é permitido o plantio para uso medicinal no país. E com certeza, se nós pudéssemos plantar no país, isso provavelmente ia baratear o custo, já que a gente teria uma produção local, tanto da matéria-prima da planta, quanto da extração, quanto do produto final. Seria importante não só do ponto de vista de diminuir os custos, mas também do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do que a gente chama da segurança sanitária. Depois de inúmeros tratamentos, meses em busca de um diagnóstico preciso para Valentina, que na época tinha apenas 4 anos de idade, não falava, não interagia e era hiperativa, a Larissa deixou a terra natal em Fortaleza e se mudou para São Paulo, e foi aqui que ela encontrou a solução que tanto precisava. Larissa, muito prazer. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Obrigada a vocês. Foi uma decisão muito complicada, né? Deixou a sua terra natal, veio para outro estado. Conta pra gente como que foi isso. Eu não conhecia São Paulo, não fazia ideia do que me esperava aqui, mas eu sabia que aqui eu ia ter mais oportunidades do que na minha cidade. Então, eu decidi vir e foi aqui que nós começamos a nossa trajetória. Valentina foi diagnosticada com autismo e TDAH. Valentina não falava, não interagia. Ela tinha vários comportamentos repetitivos, muito hiperativa. Na escola não socializava. Quando eu cheguei aqui, eu buscava um médico que me desse uma luz, porque ela precisava de uma medicação para centralizar a hiperatividade e poder interagir na escola, poder participar, coisas que ela não fazia. Depois de inúmeras tentativas, foi no canabidiol que ela encontrou a solução que tanto procurava. Com 15 dias ela falou e a escola começou a relatar. Valentina parou as fugas, Valentina sentou, participou da roda de conversa. Então, a cada feedback que vinha da escola, a cada feedback que vinha das terapias e o que eu estava fazendo em casa, alegrava o meu coração, e eu dizia sempre, a gota de esperança que mudou a nossa história. O neurocientista Alisson Muotri, pesquisador da Universidade da Califórnia, comandou um estudo que mostra evidências de que o uso do óleo de cannabis
pode ajudar no tratamento de pacientes com autismo. E esse estudo nunca havia sido feito, nunca ninguém havia testado o CBD para o autismo, né? Então a gente decidiu criar um estudo clínico, onde a gente iria recrutar crianças autistas sem epilepsia, né, que iriam fazer o tratamento com o CBD e a gente observar se haveria alterações comportamentais nelas, né? E o resultado é que a gente observa melhorias na agressividade e na ansiedade. Então essas duas partes ajudam muito na criança autista. Mas afinal, que efeitos as substâncias extraídas da cannabis, o CBD e o THC podem ter sobre a mente? Por causa disso, a gente desenvolveu um novo tipo de metodologia, né, que é o que a gente chama de uma metodologia a partir de células-tronco, onde a gente cria mini-cérebros de pessoas, né, com autismo ou de neurotípicos e começa a comparar. E aí a gente consegue, em laboratório, fazer esses testes. Cada vez que a gente vai se aprofundando mais, a gente vai descascando o mecanismo molecular de como o CBD e o THC atuam, né? A gente vai revelando coisas novas que a gente nunca havia descoberto antes. Algumas pessoas, elas respondem muito bem ao THC ou CBD, outras não respondem. Então a gente está começando a desvendar o porquê disso. Esses mistérios, e tem muito a ver com a personalidade genômica de cada pessoa, ou seja, nós somos únicos, temos uma resposta a esses medicamentos de uma forma individualizada. Simone tinha dores insuportáveis nas articulações que foram agravadas com o surgimento de uma fibromialgia. Tentou vários tipos de tratamentos e nada adiantava. E eu tinha tantas dores que me privavam até do sono. Até começar a tomar algumas gotinhas diárias do óleo de canabidiol, mas com receita médica. Mudou minha vida, porque em 3 dias do uso eu já comecei a sentir uma melhora. A mente começou a melhorar primeiro e depois o corpo veio junto. E a melhora é incrível para todas as minhas patologias, inclusive para a depressão. E esse óleo que traz alívio a milhares de vítimas de dores e doenças crônicas sem cura também mudou a vida de outro membro da família. A gatinha Denise, que tem 20 anos. Mas ela era uma gata já tetraplégica quando ela foi adotada. Então ela tem artrite, artrose, hernia de disco, bico de papagaio, polirradiculite, a coluna quebrada em 8 lugares e ela é renal. E ela foi a primeira a pingar as gotinhas milagrosas. Ela tinha 10 convulsões ao dia. Com 3 dias do uso, pasme, ela praticamente zerou as convulsões e melhorou o estado geral. Ela é um milagre. Ela é um milagre. Preços altos e preconceito foram durante anos a maior barreira para a popularização do uso da cannabis. Mas essa realidade está mudando. As associações canábicas estão cada vez mais em evidência no Brasil e facilitam o acesso ao medicamento a milhares de famílias que necessitam dos benefícios desse óleo medicinal. Uma lavoura com 1000 pés de cannabis que fica na Abracamed, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, em Marília, no interior de São Paulo. Os medicamentos que saem daqui trazem uma melhor qualidade de vida para cerca de 5.000 famílias. Em 2020, a associação conseguiu autorização na Justiça para o plantio, fabricação de remédios e programas de assistência social. Toda a produção é controlada desde o início da vida da planta até o laboratório. 12 funcionários trabalham na plantação e nos primeiros cuidados com a cannabis. A Berenice é responsável pelas pesquisas. Berenice, a saúde da planta começa aqui e ela faz a diferença na qualidade do medicamento? Com certeza, porque se você tiver uma planta saudável, você vai conseguir depois ter flores saudáveis, com todas as propriedades necessárias, para que quando chega lá para mim, para eu fazer o óleo, aí a gente tem um produto que vai poder corresponder ao que é necessário, né? Algumas variedades da planta podem conter alto teor de THC ou CBD. Desde a germinação, então a gente escolhe as espécies mais adequadas. A associação seleciona as plantas com as quais ela quer trabalhar, preferencialmente, levando em conta o alto teor de CBD e também o de THC, porque o THC também é muito importante para certas patologias. Então aqui nós separamos
por tipo de planta, variedade, e isso vai fazer a diferença depois no preparo do óleo. E nós fazemos todo o preparo de solo de maneira orgânica, nós procuramos fazer com que o medicamento seja realmente natural, porque afinal é um medicamento de associação, né? É um remédio que a associação faz, né? Então nós temos que zelar por isso desde o começo. Para garantir a qualidade dos produtos é fundamental o investimento científico nesta área. Por isso, muitas universidades federais dão esse apoio às associações. Aqui na UFSJ, em Minas Gerais, sai o aval para que medicamentos à base de cannabis sejam produzidos em larga escala na Abracamed, em São Paulo. O professor Joaquim coordena o Centro de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e é responsável pelo controle de qualidade dos óleos que atendem pessoas de todo o Brasil. Desde 2022, a gente tem uma parceria com a Abracamed, lá em Marília, São Paulo, para tentar melhorar a qualidade dos óleos que são entregues para a população que eles atendem. A universidade sempre busca fazer o ensino, pesquisa e extensão. É uma pesquisa importante, né, para mostrar que os produtos feitos pela associação, ela tem os teores de canabinoides adequados para o tratamento das pessoas. O professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, foi pioneiro nos estudos da cannabis no Brasil. O professor Joaquim trabalhou com ele. O professor Carlini, já na década de 70, 80, ele foi o primeiro pesquisador no mundo a trabalhar com o canabidiol. Então, o Brasil é pioneiro nesse tipo de pesquisa. Então, o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, com quem eu trabalhei de 2006 até 2012, ele já tinha isso em mente, de que poderia virar um medicamento para tratar vários tipos de patologias. O empresário Sidney Oliveira, que é conhecido por oferecer preços mais acessíveis aos consumidores, assumiu recentemente a presidência da associação e quer ajudar a democratizar o acesso ao tratamento com cannabis medicinal no Brasil. Seu Sidney, o que te fez entrar nesse mercado da cannabis medicinal? Juliana, quando há uns 10 anos atrás a Anvisa liberou a cannabis, e naquela época custava um absurdo do absurdo, né? Mais de 7, 8 mil reais um frasquinho com 30 ml, a pessoa precisava entrar na justiça para trazer o produto de fora do Brasil, né? Porque aqui ainda não tinha nenhum laboratório que, como hoje, comercializa, né? E eu tinha parentes, eu tenho um parente que tem um filho autista, e minha ex-mulher tinha uma vizinha que também tem um filho autista que precisava usar. E eles não tinham condições de comprar, então tinha que entrar na justiça, era um trabalho tremendo para conseguir trazer o produto de fora, né? E hoje, naquela época, o preço era 10 vezes mais caro que hoje, mas mesmo assim hoje ainda é muito caro, né? Um frasco que na época custava na ordem de 6, 7 ou até 10 mil reais há 10 anos atrás, hoje veio para 800 até 1.000 reais, é o preço médio mais ou menos de mercado, né? Então eu comecei a interessar porque a gente via pessoas que não tinham condições de ir até a loja da Ultrafarma, que não tinham condições de comprar, que tinham que entrar na justiça para conseguir o produto. Então eu passei a me interessar, passei a ler muito. Então eu comecei a conversar com as pessoas que eram usuários, que adquiriam esses produtos na Ultrafarma, e via que o resultado é grande, muito grande. Eu até tive problema no passado de insônia, um pouco de ansiedade, e o médico me prescreveu, eu também usei, e para me dar um resultado muito bom. Seu Sidney, o senhor sempre se preocupou em garantir os melhores preços para os consumidores, agora à frente da Abracamed é uma oportunidade de garantir esse acesso para as pessoas ainda mais, né? Uma coisa que foi começando assim, foi o seguinte, isso de garantir medicamentos mais baratos para a população já faz parte da Ultrafarma. Da sua história. Na minha história, é sempre batalhar para conseguir comprar remédio mais barato para facilitar a vida daquelas pessoas que precisam fazer tratamento médico e não têm condições, né? E com a Abracamed foi uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu conheci o Marcos Vinícius, um filho de um grande amigo meu, né? E ele estava nesse projeto. Ele entrou com uma associação chamada Abracamed, que fica na cidade de Marília,
junto com uma pessoa, Sérgio Biancardi, que a mãe dele já tinha começado esse projeto anteriormente, um associativismo para ajudar 200 ou 300 pessoas. Então, com muita dificuldade, ela começou esse projeto, fundou essa associação que beneficiam bastante pessoas, né? Pessoas se associam, né, à Abracamed e passam a receber esses tratamentos. É claro que para a pessoa se associar, ela precisa ter uma prescrição médica, né? Então hoje são milhares de pessoas que precisam comprar o produto e não têm condições porque na farmácia é bem mais caro, né? Então, entrando através da Abracamed, você pode se associar e adquirir esse produto com um preço bem mais baixo do que super acessível, né? Então, eu acho que existe vários associativismos, mas nenhuma que graças ao Sérgio Biancardi e o Marcos Vinícius fizeram esse convênio, né? E depois me chamaram para ser presidente da associação, né? Eu não tinha, já que eu quero alguma coisa, quero fazer algo para facilitar a vida das pessoas que precisam usar o CDB e não têm condição de comprar, eu aceitei. Então hoje eu sou o presidente da Abracamed, que produz o CDB para levar para as famílias a um custo bem mais baixo, graças a esse associativismo. O grande diferencial é que nas outras associações você tem que pagar uma taxa de adesão para você ficar sócio, para depois você conseguir adquirir o produto. E na Abracamed não. É só entrar, Juliana, no site abracamed.com.br, não tem taxa de inscrição, você já pode fazer a sua compra, você, claro, tendo a sua prescrição médica. Ninguém consegue adquirir um produto da Abracamed sem ter uma prescrição médica. As associações têm um papel fundamental no atendimento das famílias e dos projetos sociais. Principalmente em alguns momentos que nós vivemos, como na pandemia, essas famílias obtiveram o tratamento mesmo com a proibição de importação, sem falar naqueles que não teriam condição nenhuma de ter acesso a essa medicação. Então as associações, além de desenvolverem um produto nacional que é entregue a essas famílias, ela tem a missão de atender esses projetos com crianças que têm uma série de comorbidades associadas às patologias, né? Dona Quitéria celebra a evolução do filho e a conquista de uma nova vida. Ela deixou para trás a vida sofrida em Alagoas e se mudou para Marília, no interior de São Paulo, em busca de ajuda para Jefferson, que nasceu com microcefalia. Foi muito difícil para mim, porque não tinha tratamento para ele, por tudo que a gente passou, mas eu viajei da minha terra, deixei minha família lá, viajei 3 dias de viagem com 2 crianças para o modo de vir para cá devido ao tratamento dele. Foi através do projeto Amor de Criança da Universidade de Marília que ela conheceu o canabidiol. Ele era uma criança muito parada mesmo. E ele, graças a Deus, hoje ele já mexe com o braço, mexe com a perna. Atualmente o projeto atende mais de 500 crianças com doenças graves. E o óleo usado nos tratamentos é quase sempre doado pelas associações. Nós começamos a usar isso aí já, com certeza, próximo de 10 anos. Aí surgiram algumas associações, e entre elas a Abracamed, porque eles produzem o óleo com uma segurança absoluta, com uma qualidade assim, importante. Pepe sentia fortes dores e sofria com crises de ansiedade até conhecer o canabidiol durante uma viagem a trabalho. Conheci a cannabis medicinal há 3 anos atrás. Eu tinha ido tocar no Paraguai e aí eu comecei de fato o tratamento certinho, sério, com todas as prescrições. E como que era a sua vida antes disso? Você sentia fortes dores no seu dia a dia? Horrível, horrível. Acordar com dor, dormir com dor, assim, dor 100% do tempo. Demorou poucas semanas para o DJ conseguir trabalhar sem sofrimento. Minha vida depois da cannabis é tranquilidade com muito menos dor. Debater a cannabis medicinal e eliminar preconceitos é questão de saúde e também de economia. Atualmente, cerca de 600 mil brasileiros fazem tratamento com esses remédios. Um mercado em constante expansão que ainda esbarra na dependência da importação da matéria-prima.
Há 10 anos, Fábio sofria com dores crônicas fortíssimas que foram agravadas com o surgimento de um câncer e de uma depressão. Sem condições de comprar um remédio, ele buscou uma solução. Uma plantação de cannabis feita no meio da cidade de São Paulo, o que para muitos pode parecer um crime, é na verdade um cultivo feito aqui no jardim da casa do Fábio, que conseguiu a autorização da justiça para tratar um câncer. De que forma você conheceu os benefícios da cannabis? Eu conheci em 2015, quando eu tive o primeiro câncer. Eu comecei a entender um pouco mais da parte medicinal da cannabis nessa época. Fábio usa o óleo extraído da planta para produzir o próprio remédio. Eu tinha tido o primeiro câncer, depois de 2 anos e meio, 3 anos, apareceu o segundo. Quando, nesse intervalo, eu já cultivava sem autorização da justiça, porque o óleo fazia muito bem para mim. Mudou totalmente a rotina da minha vida eu poder fazer o uso da cannabis medicinal. Consegui o salvo-conduto, habeas corpus, para poder cultivar e produzir o meu próprio remédio. Ou eu fazia na minha casa, ou eu não usava. Exato. E a sua evolução? Impressionou os médicos? Impressionou, impressionante. Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando de um potencial de mais de 9,5 bilhões de reais ao ano no país. É um mercado que só cresce, então ele ainda não decresceu, não teve um ano de baixa. Ano passado ele fechou em quase 700 milhões e esse ano a projeção era 1 bilhão. Mas com tantos movimentos positivos, a gente já está adaptando essa projeção para 1,2 bilhões de reais no país com a cannabis medicinal. 24 estados já têm leis específicas ou em tramitação para a distribuição de remédios à base do princípio ativo da cannabis no SUS. Em fevereiro de 2024, São Paulo regulamentou a lei que prevê o fornecimento pelo Sistema Único de Saúde desse tipo de medicamento em todo o estado. Um avanço que não significa o fim da discussão. Portanto, se o SUS começar a fornecer esses medicamentos, nós vamos dar acesso à maior parte da população brasileira que não tem condições de pagar esse medicamento na farmácia, né, e que vão ter uma melhoria da qualidade de vida e da sua saúde muito grande com o uso desse medicamento. Muitos avanços foram alcançados até aqui, mas discussões por uma regulamentação mais clara continuam à mesa. A cannabis não só traz qualidade de vida e impacto social, como pode trazer um progresso e um desenvolvimento que países de primeiro mundo já vêm administrando. Então, por que não dar acesso para que o progresso chegue em formato de emprego, para que toda essa cadeia movimentada gere pesquisa científica nacional para o nosso país, porque isso é fundamental. Os pesquisadores estão indo para fora, ao invés de desenvolverem a pesquisa aqui. Quanto mais medicamentos a gente puder produzir no país, melhor. E a cannabis é um deles, que nós temos total capacidade de produzir toda a linha da planta ao produto final, se for autorizado o plantio no país. Seguindo por essa linha, né, de retirar essas moléculas da lista, né, de componentes de narcóticos que são viciantes, que causam uma série de outros problemas de saúde, isso vai ajudar a pesquisa como um todo, né? Eu sempre gosto de dizer que a cannabis é que nem a cana-de-açúcar. Com a cana-de-açúcar eu posso fazer o açúcar, eu posso fazer o álcool, o combustível e posso fazer a cachaça. A gente não pode descriminalizar a planta, nem criminalizar a planta, perdão, nem dizer que não pode ser o seu uso. Acho que nós precisamos ensinar para as pessoas que o uso medicinal e outros usos não recreativos são uma coisa e temos que fazer o debate, que é um outro debate do chamado uso recreativo. Empresas, associações, cientistas, médicos e pacientes em busca de um mesmo objetivo: aliviar a dor e resgatar sorrisos. E como foi para você a primeira vez que a Valentina olhou para você e te chamou de mamãe? Eu não consigo nem descrever, porque assim, é muito emocionante. É por isso que eu quero que o meu sonho como mãe atípica é que essa medicação chegue a todas as casas que tem uma criança típica, porque eu acho que não tem alegria maior. Eu costumo dizer que quando a criança está bem, a mãe fica bem e a família fica bem. Então, esse medicamento tem que chegar a todas as pessoas que necessitam da gota de esperança. Vamos ter a informação de que esse óleo, para mim, ele foi uma gota de esperança. Eu tinha uma esperança de que a minha filha ia ser incluída na sociedade. Foi através do óleo que eu consegui
que a minha filha estivesse hoje aqui com a gente, brincando, interagindo com outras crianças. Uma virada de chave, literalmente. Uma virada de chave.